Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou o Rodilson Silva. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do GuiaCast para o LinkedIn, YouTube e Facebook. Hoje para falar sobre o tema que é entrega de pacotes da maneira correta, e para isso a gente recebe o Fernando Sartori, que é fundador e CEO da Uelo. E para você que não conhece o Fernando, ele é empresário, venture builder e amante de tecnologia, experiente em construir coisas do zero e navegar através das incertezas. É formado em engenharia industrial pela Universidade de São Carlos e também pela ENITIA, na França. Começou a carreira como consultor de gestão, trabalhou na Rocket Internet no início da expansão do Brasil como Entrepreneur in Residence. Trabalhou na Mobile, onde se tornou partner e diretor de operações. Lançou serviços de montagem e criou a Moblilog. E atualmente atua como fundador e CEO da Uelo. Então, sem mais, como sempre, vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é o Fernando Sartori. Tudo bem, Fernando? Seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá, Rodilson. É um super prazer estar aí participando desse projeto, que é super bacana. Parabéns aí pela reunião de pessoas tão boas, né, empreendedores relevantes do mercado. Acho que cada um no seu nicho, mas enfim, cada um assim com muito a nos ensinar, né? E muitos projetos inovadores, né? Cada um deles podem aí revolucionar o mercado e de fato melhorar a maneira como a logística é feita. Então parabéns aí para você também. Fernando, antes de iniciar o nosso bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o Fernando, eu vi no seu perfil do LinkedIn que você fez estágio em várias empresas no início da sua carreira profissional, ZF, Itaú, Deloitte, Três Rios, Braskem, até o seu trabalho como consultor na Advisia, após sua formação em engenharia. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho desse início, né, começando ali como fazendo estágio, né, aprendendo um pouquinho até você começar realmente ali a colocar em prática toda a sua formação em engenharia. Como é que foi esse início profissional para você? Olha, foi um início que eu diria que eu tive a oportunidade de testar muitas experiências diferentes, né, e descobrir aquilo que eu não gostava muito de fazer, né? Então eu fiz muitos testes, principalmente na época de faculdade, de me envolver ao máximo aí com projetos que me mostrassem, né, que desse um pouco aí do que seria trabalhar em cada uma das áreas, né, inicialmente mais voltadas ao meu curso. E até uma coisa curiosa, né, engenharia de produção é um curso que ele é bastante amplo, é um curso muito bacana, mas ele não te dá muita profundidade, né? Então até uma brincadeira que se faz no mercado é que é um curso que te ensina de tudo um pouco, mas nada direito. Então, eu tive a oportunidade de, aliás, até por iniciativa própria, né, eu queria conhecer as grandes áreas, né, do curso que eu estava estudando. Fiz estágio em qualidade na ZF, fiz estágio em controladoria no Banco Itaú, supply chain na Braskem, me envolvi um pouco também num projeto aí de família, né, que é Três Rios, enfim, em Deloitte também, fui me envolver um pouco mais com avaliação de negócios, enfim, experiências curtas, mas para ver se era aquilo mesmo que eu queria fazer. E acho que de todas essas experiências, acho que eu aprendi, né, em alguns lugares fiquei um pouco mais, outros menos, mas pude aí avaliar aquilo que eu realmente queria fazer depois, né? E aí, depois dessas experiências, quando me formei, eu comecei trabalhando em consultoria estratégica, que é também uma atuação bastante generalista, muito voltada para negócio, modelagem, avaliação de negócio também. Pude participar de alguns projetos de redução de custo, fusão de empresas, e eram abordagens bastante, que eu diria, bastante analíticas, né? Eu gostava muito de me envolver com números, fazer conta, fazer estudo de viabilidade. Então, eu acho que a formação ela ajudou muito a esse início de carreira em que, apesar de generalista, eram funções muito voltadas para negócio, muito voltadas para estratégia, e que ajudou aí a abrir a cabeça aí para os meus passos seguintes. Uma coisa interessante, né? Acho que até voltando aí, né? Antes de formação, etc., eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, né, de high school nos Estados Unidos, e até juntando até com uma história que eu ouvi na sua outra transmissão com o Stefan da IntelliPost, né, ele conta um negócio que embora seja um pouco redundante que eu vou falar aqui, né, quando você vai para uma experiência, né, para um outro país, né, para uma cultura diferente, você acaba lidando com pessoas que são diferentes de você, né, com, enfim, ambientes diferentes, né, e no meu caso, né, eu fui de 15 para 16 anos, então foi algo, assim, muito chocante na época. Eu fui morar no meio de um deserto, né, com uma família de índios, não falava inglês direito, né, tive que me virar, aprendi inglês, então eu acho que isso despertou também um lado, abriu minha cabeça
cabeça para coisas diferentes, né? E acho que despertou um pouco o meu lado curioso, né? De querer entender como as coisas funcionavam, como lidar melhor com pessoas diferentes, como lidar com ambientes diferentes. Eu acho que isso foi uma coisa aí que foi muito marcante, tá? Na minha educação, que acabou aí contribuindo também para eu poder fazer coisas diferentes aí na minha vida profissional. Excelente, dá para perceber, né, que você teve bastante experiência no sentido de experimentar, né, novas oportunidades, crescer. Eu acho que se todos os profissionais tivessem esse tipo de aprendizagem, no sentido de que as pessoas hoje em dia, infelizmente, quando começa ali, já precisa trabalhar, já precisa ganhar dinheiro, já precisa sustentar, já precisa provar isso e aquilo. Às vezes não dá tempo de você testar uma coisa ou outra. No teu caso, é bom ver que você teve esse tipo de experimentação. E dentro dessa experimentação, como eu falei, ZF, Itaú, Deloitte, Braskem, etc., após esses tempos de experiência que você adquiriu, inclusive na Advisia, você foi para a Mobile, onde você ficou como diretor de operações, no qual ficou ali por 4 anos. Como é que o engenheiro ele foi parar na logística e principalmente como que o engenheiro foi parar na Mobile? Tem um passo anterior, na verdade. A Mobile foi fundada no contexto da Rocket Internet, né, que era uma venture builder, né, um investidor, ou uma incubadora, né, tem várias maneiras de classificar, mas a Rocket, ela estava aí entre 2011, de 2010 a 2012, lançando vários e-commerces e negócios inovadores no Brasil. E foi uma época que eles estavam buscando consultores, ex-consultores, pessoas que, né, que tivessem uma pegada um pouco mais analítica, gostassem de estruturação, né, tivesse pessoas novas, né, que não tivessem muito medo, né, de experimentar, e pessoas também que tivessem alguma inclinação a empreendedorismo. Então, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa, né? Lá atrás não tinha coragem de fazer isso num contexto aí de recém-formado. Então, ir para um ambiente, né, de lançamento de negócios que valorizasse, inclusive, né, as experiências que eu tinha tido, né, que eram bastante amplas, foi muito interessante. Até uma brincadeira que a gente faz era um jeito de brincar um pouco de empreendedor usando o dinheiro dos outros, né? Óbvio que não é que a gente jogava dinheiro fora e não se importava, mas era um empurrãozinho para a gente, né, poder, enfim, desenvolver esse lado mais empreendedor, mais execução. É você testar com um pouco mais de segurança. Exatamente. Então, isso atraiu muitas pessoas na época, né? As pessoas aí, principalmente engenheiros, administradores, né, que queriam experimentar esse mundo e que, no geral, tinham passado aí por consultoria, banco de investimento, enfim, foi muito legal. Eu, como formação, né, engenharia de produção, tenho um viés aí mais para o lado de operações também, né? Acho que isso é uma coisa que está mudando, né? Tem muitos engenheiros de produção que vão trabalhar em bancos, também consultorias, compras, áreas que às vezes você não estuda na faculdade, mas você acaba ganhando uma bagagem para poder atuar em diferentes setores. Então, eu tive um pouco de logística na faculdade, mas assim, de maneira muito superficial. Curiosamente, eu não fui, né, eu não busquei, na verdade, uma posição de logística na Rocket. Na verdade, eu queria uma posição de marketing na época. Eu caí por acidente, literalmente. Não deu certo essa posição de marketing, mas as pessoas falam, pô, gostamos de você, né? Pegamos outra pessoa que era mais inclinada a marketing e tal, eu não tinha tido nenhuma experiência em marketing, e me indicaram, né, para uma outra pessoa, né, dentro da estrutura, e aí, enfim, eu falei, pô, operações, logística, será que é isso que eu quero mesmo? Pô, que não trabalho mais, né, back-office, algo mais voltado ali para o analítico, será que faz sentido? E aí, enfim, fui lá todo engravatado, né, fazer uma entrevista, e cheguei num galpão em Jundiaí. Uma coisa que me marcou muito, eu fiz 2 entrevistas nesse dia, né? Os dois estavam, assim, digamos, num rush de execução, pausaram alguma coisa para vir falar comigo ali, né? E aí, uma das entrevistas, né, foi com o Mário, que acabou virando meu chefe, né, um dos fundadores, inclusive, da Mobile. Ele estava todo suado, né, camisa branca suja, né? Ele estava fazendo pique, literalmente, alguma coisa nessa linha. Ele parou ali para vir conversar comigo, e eu lembro que ele contando um pouco da experiência, pô, um cara... Ele fez MBA em Harvard, né? Tinha feito uma formação muito bacana no Brasil também. Eu falei, pô, o que esse cara tá fazendo pique, né? Como é que pode, né? Tipo, e ele era o dono do negócio, né? Se for olhar friamente. E eu falei, caramba, né? Eu queria entender melhor isso. Eu fiquei com muita vontade de saber o que tava rolando ali. E acho que, apesar de não ser minha primeira opção, né? Começar uma carreira em logística, eu topei muito mais ali, porque eu fiquei intrigado. Eu falei, caramba, eu quero trabalhar com esse cara. Quero saber o que tá rolando, quero participar desse projeto. E foi que eu comecei, né? Eu não tinha experiência, né? De execução e logística. Acho que entendia minimamente, né, o que precisava ser feito. E nesse início, né, de Rocket, a gente lidava com vários e-commerces, né? Então, Mobile, Canui, Tricai, Westwing, até outros que acabaram não seguindo em frente. Era uma estrutura, digamos, centralizada, né, que dava apoio a todos os negócios. Isso também acontecia em outras áreas, como o próprio marketing, TI. Enfim, me envolvi com alguns projetinhos, fui resolvendo problemas, ganhando problemas maiores, indo. Então, foi uma escadinha. Na verdade, eu não comecei lá como um diretor de operações. Eu comecei como um coordenador de operações, um gerente de operações que foi crescendo, foi, né, ganhando um pouco mais de espaço e acabei tendo aí um crescimento bastante acelerado lá dentro. Fui entrando cada vez mais no tema e falando um pouco do meu lado curioso, né? Acho que por não conhecer nada do que estava fazendo, eu precisava rapidamente entrar no jogo, né?
Uma coisa que a gente costumava falar é que todo mundo tinha um sapatinho maior que o pé nessa estrutura. Eu repito isso, inclusive dentro da UEL hoje. Nós temos pessoas que nunca estão 100% preparadas para fazer aquela tarefa, mas tem que rapidamente crescer, estudar, aprender para que você possa estar apto a fazer o trabalho. Então foi uma época que a gente conversava muito com outras pessoas do mercado que sabiam mais do que a gente, já tinham feito. Trouxemos, obviamente, pessoas de mercado que tinham mais expertise em determinados temas do que a gente, e com o tempo a gente foi aprendendo. Em algum momento a gente começou a, digamos, produzir nós mesmos, né? Enfim, processos, sistemas, e o negócio foi construído um pouco aí nesse viés de não vamos nos apegar no como sempre foi feito, vamos tentar entender como isso deveria ser feito. Obviamente vamos conversar com quem sabe fazer, mas vamos ver se essa é a maneira certa. Então, são coisas que eu aprendi e trago aí para a experiência da Uelo, e eu acredito muito nessa abordagem, né? De que a gente tem que sempre dar um reset ali na cabeça e falar, pô, será que faz sentido, né? Montar um negócio dessa maneira, ou executar um processo, ou criar um produto que é baseado num produto antigo. Então, eu tento ao menos aí passar isso para frente para que as outras pessoas possam tentar abordagens semelhantes. Eu acredito muito nisso. Eu acho engraçado porque muita gente da área de logística especificamente, quando você pergunta como é que você foi parar na logística, muita gente fala por acaso. Não é sempre, é claro que acontece, né, de você... No meu caso, por exemplo, eu trabalhava numa fábrica, eu fui estudar logística porque é o que estava ao meu alcance, eu já estava nesse meio ali, lidando com a parte fabril, mas também transporte, então para mim fez sentido, eu fui. Principalmente porque a faculdade de logística na época era mais barata, então eu meio que não tinha muita opção, né, eu não tinha opção de ser engenheiro, não tinha opção de fazer outro tipo de faculdade. Mas muitas vezes é por acaso, e a maioria das pessoas entra por acaso e acaba fazendo carreira nisso, porque acaba a logística fazendo todo sentido naquilo que ele buscava profissionalmente. Então a gente vê isso muito acontecendo, de muitas pessoas que eu já entrevistei, eu vejo isso acontecendo, logística foi por acaso, eu estava estudando isso, por acaso eu entrei ali algo de logística, a logística começou a fazer parte da minha vida e não parei mais. Então é bem interessante ver como a logística, ela retém os profissionais e faz com que isso se sonhe ali o sonho profissional de muitas pessoas. E isso, né, através dessa experiência que você falou dentro da Rocket, dentro depois Mobile, levou você para o Elo, startup de entregas expressas com gestão em tempo real. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente da empresa, de onde que surgiu a ideia e principalmente o que faz parte dos produtos e serviços que a empresa oferece aí. Com certeza. Antes de responder isso, né, até continuando, né, um pouco da história, nós começamos a encarar desafios, aí mais especificamente dentro da Mobile, né? Depois de alguns meses eu acabei focando mais na Mobile e acabei seguindo minha trajetória ali dentro, não mais nos outros e-commerce. Alguns problemas que começaram a surgir eram relacionados a custo de transporte, performance de transporte, e eram problemas que a gente tinha muita dificuldade em resolver com prestadores. Tá? E o porquê disso? A Mobile tem uma logística que é bastante complexa. Você tem itens grandes, cubados, pesados, e você não consegue mandar pelos correios, por exemplo, ou por uma transportadora privada que está acostumada a trabalhar com caixinhas, né? Então, nós fizemos um trabalho, né, de busca, de sourcing, muitos projetos de sourcing, inclusive, abrimos bid no mercado, né, para procurar parceiros que pudessem trabalhar com esse perfil. E a verdade existem sim parceiros, né, mais especializados, mas aquela história, a conta nunca fechava, né? O mais especializado era muito caro, ou era muito regional. E a questão de precificação, ela é muito relevante. Ele era um viabilizador do negócio. Acho que diferente, talvez, de alguns outros e-commerce em que o percentual, né, do custo logístico, o custo principalmente do last mile, né, que costuma ser o custo mais relevante logístico, para uma caixinha, né, se você começa a ter ali um custo muito maior do que 15%, 20%, né, do valor da nota fiscal do pedido, você começa a ter um efeito aí até de inviabilização, muitas vezes não conversão em carrinho, né? Então não é só um problema logístico, você não vende. E aí você tem que tomar a decisão de ou você subsidia aquilo, dá um frete grátis, que é uma opção também, ajuda, mas dependendo de como você faz isso, pode não ser uma abordagem sustentável. Então, havia uma pressão enorme, né, da gente reduzir esses custos de entrega, e depois de várias tentativas, a gente falou, bom, trabalhamos aqui um semestre inteiro, resolvemos alguns desses problemas, mas não todos, né? O que sobrou para fazer, né? Os alemães lá, né, os investidores cobrando, e aí, vai conseguir, vai resolver? Pô, desse jeito não dá, E aí, o que sobrou de alternativas foi, vamos nós mesmos fazer essa logística, né? Vamos tentar criar uma estrutura interna. E aí, ao longo aí de alguns meses, a gente criou o que acabou ficando conhecido como Mobilog, que é uma transportadora interna que usava roteirização, ainda não usava naquela época Proof of Delivery, né? Baixa via aplicativo, isso acabou sendo implementado depois. Tinha uma torre de controle que acompanhava em sucesso, já tinha uma mensageria um pouco mais arcaica em relação ao que é hoje. Mas, enfim, a gente dava ali, a gente conseguia emular uma experiência legal, né? O cliente recebia rápido, custava mais barato, então a gente podia fazer algumas promoções, até brincar um pouco mais com frete grátis. E isso foi um sucesso. Enfim,
projeto expandiu, deu super certo localmente, levamos aí para outras regiões. Esse projeto continuou depois e foi, acho que, um dos grandes projetos, né, de redução e viabilização da própria expansão da Mobile. E em algum momento, né, eu estava com aquela pulguinha lá de, né, me cutucando ali, falando, olha, e aí, vai empreender, não vai, né? Pô, quer fazer algo diferente? E aí, depois aí, de mais ou menos 4 anos, eu comecei a pensar em fazer algo diferente. No primeiro momento, não era necessariamente empreender. Eu pensava sim em empreender, mas eu tinha algumas outras opções, né? Eu estava pensando em fazer um curso fora, acabei não fazendo, tirei um pequeno sabático aí até para pensar, né? Pô, qual é o próximo passo? E aí eu tomei a decisão de começar a pensar numa solução colaborativa que pudesse ser escalável, que usasse uma tecnologia que viabilizasse negócio, né, que não fosse amarrado, inclusive, a outros softwares já existentes de mercado, fosse algo muito customizável e que ajudasse outras empresas. Então, uma coisa que eu me lembro muito bem do racional lá atrás era, se a Mobile, né, que já era um e-commerce relevante, né, ali em 2014, 2015, 2016, tinha problemas logísticos, imagine outros, imagine principalmente pequenos e médios negócios. Então, isso foi, acho, um belo empurrãozinho aí, né, da minha vontade de empreender, com o conhecimento que eu tive. E aí, voltando lá para trás, eu não queria trabalhar com logística e acabei agora tomando uma decisão minha mesmo, de falar, vou investir tempo, dinheiro, não vou buscar emprego, não vou ceder, né, meu tempo para outras empresas nesse momento, eu vou tentar fazer algo próprio, né? E foi aí que eu comecei a pensar na Uelo, né, mais ou menos aí no início de 2016, meio de 2016 eu formalizei, e aí, dali em diante, começou a brincadeira. E aí, entrando, né, acho legal dar esse contexto, porque é bom linkar as histórias, né, porque não foi algo tão automático, assim, tipo, eu quero montar a Uelo. O grande objetivo, né, no início da Uelo era criar um sistema que viabilizasse operações de quaisquer tipos. Fosse uma mudança, um frete expresso, um ship from store, uma entrega same-day delivery ou alguma outra coisa. Poderia ser uma reversa, um milk run, algum tipo de customização. Então a gente colocou muito esforço em criar um produto que fosse bastante generalista. Ele não era específico de e-commerce, nem específico para B2B. Ele resolvia problemas gerais. Ele tinha um engine bem desenvolvido de otimização. Óbvio, no dia zero nada disso funcionava, nem tudo eram flores, né? Nem hoje, mas... É igual aquilo que eu conversei com o Mira. O Mira falou que no início era só PowerPoint. Já vou até comentar esse ponto, né? A gente resolveu ir por um caminho de bootstrap, né? O que é o bootstrap? Capital próprio, né? Vamos tentar lançar um negócio aqui, acho que vai lançar rápido, já vai ser um negócio matador no mercado, todo mundo já vai querer usar. Então, acho que é até um desafio da vida de empreendedor, né? Às vezes a gente subestima, né? E a gente tem muito a aprender com essas experiências de falha. A verdade é que a Uelo demorou um pouco mais do que a gente gostaria para ela ser de fato lançada. Tem uma série de aprendizados, né? Mas o principal a gente precisa andar rápido, precisa lançar rápido. Talvez aí com um pouco mais de capital no começo, a gente teria avançado um pouco mais o projeto e iniciado um pouco antes. Então, a gente teve mais ou menos um ano e 2 meses de execução de projeto de TI. Eu tinha um sócio na época que ajudou muito, né, na arquitetura, né? E era um projeto complexo porque o MVP, a versão 1.0, ela tinha que ser já muito sofisticada. Porque o foco da Uelo era fechar com empresas. Então não dava para fazer um negócio capenga, que só tinha um tracking, ou só tinha uma otimização, né? A gente tinha que dar um serviço completo. E uma outra hesitação que a gente teve nesse começo foi, será que a gente vai para um lado de tecnologia, de intermediação, ou a gente vai para um lado mais de operação? Eu queria muito fazer uma plataforma de intermediação, em que a gente colocasse, digamos, um pouco menos a mão na massa. E, sim, até por legislação no Brasil, né? Quando você fecha com uma empresa grande, ela quer lidar com um player só, ela quer alguém que se responsabilize pela logística do início ao fim, que emita seus documentos fiscais, cuide da parte de seguro e tudo mais. Então, por esse motivo, a gente falou, a gente vai ter que se meter um pouco mais em operação aqui, não tem jeito. Seremos uma empresa de tecnologia, mas com um pé muito forte do lado de operação também. E foi aí que, enfim, surgiu a Uelo Tecnologia. Excelente. De onde surgiu a ideia do nome Uelo? O Elo, para mim, pelo menos, não associo assim a logística, não associo a esse processo. De onde vocês tiraram o nome Uelo? É uma excelente pergunta. O nome Uelo vem de Urban Elo e tem muito a ver com a questão do nosso core de otimização, da maneira como a gente faz a logística. A primeira coisa que a gente lançou dentro da Uelo foi o nosso otimizador. E esse otimizador ele é baseado em pegar as demandas logísticas e transformá-las em pequenas tarefas. Então, fazer uma entrega rápida, fazer uma entrega um pouco mais regular, ou fazer uma coleta reversa, elas são coisas diferentes, mas elas têm muito em comum, né? Elas são basicamente uma movimentação. E a diferença entre elas, às vezes, é o peso, é a cubagem, é a urgência. No caso de uma reversa, é uma tarefa, né, que tem um início e fim invertido. Então, a gente acabou criando esse conceito do elo, que é essa tarefa que ela é padrão, ela serve para qualquer tipo de movimentação. E até hoje a gente usa esse conceito. E a ideia é que esses elos servissem, é como se fosse um vetor, né? Mais tecnicamente ele é um vetor de início e fim, e ele tem alguns parâmetros que o definem. Acho que a grande ideia era ter uma tarefa padronizada que pudesse ser comparada com outras. Em algumas ocasiões a gente poderia
compartilhar mesmo os caminhos, né? Tô passando ali pela região, por que não, né? Fazer uma rota que passa por ali. E esse engine, né, esse sistema que a gente criou, ele tinha o objetivo de otimizar não só destinos, que é uma coisa muito comum na logística. Você faz ali, por exemplo, uma otimização por cabeça de CEP ou por região. Mas a gente também acaba subestimando, às vezes, o caminho. Né? Para você chegar até lá, você tem tarefas ao longo do caminho. Então, a ideia dos elos é que eles pudessem ser compartilhados com outros elos que tivessem ou um destino em comum ou um caminho em comum. Fosse uma entrega, fosse uma coleta, fosse um e-commerce, uma entrega de e-commerce, fosse uma entrega de mercado ou alguma outra coisa. Então, a gente, na verdade, criou esse conceito para poder comportar essa pluralidade, né, de opções e possibilidades aí para se fazer logística. E o U, eu acabei falando rapidamente, mas é o de Urban, né, de Urbanello. E acabou ficando. Então, até hoje a gente usa esse conceito e eu acho que ele simboliza bastante o nosso potencial de customização. Quando a gente fala, até o nosso título aqui, na entrega de pacotes de maneira correta ou do jeito certo, em inglês a gente fala Delivering Packages the Right Way. Isso é algo que está muito enraizado na UELO, que é o fazer a logística do jeito certo ou da maneira correta é algo muito subjetivo, muito próprio de cada empresa. Então, se a gente tiver uma solução, uma plataforma que é bastante customizável, cada empresa vai poder editar, parametrizar e encontrar a sua logística do jeito certo, da maneira correta. Então, a gente passou a usar esse slogan, né, faz mais ou menos um ano, e acho que ele representa muito bem, né? Acho que desde o começo a gente tem esse objetivo de ajudar as empresas a customizarem e focarem muito na experiência do cliente e, de fato, ofertarem algo diferenciado. E encontrar o elo perfeito para suas operações através da plataforma. Exatamente. Tá aí, pessoal, um pouquinho sobre a UELO, conforme falamos aqui, né, a empresa, né, que trabalha esse elo urbano para todos vocês relacionado à logística. Fernando, falando um pouco, né, a gente sabe que a UELO é conhecida por serviço de Ship from Store. Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente, o que, né, para todos que estão acompanhando, o que seria esse modelo e como que ele é feito através da plataforma. Temos outros serviços também, então o Ship from Store é um deles. O Ship from Store nada mais é do que uma entrega realizada a partir de um ponto descentralizado, ou uma loja, né, ou algum outro estabelecimento, pode ser inclusive até um dark store. Então a ideia do Ship from Store é que lojas que, ao invés de grandes armazéns, possam também participar do fluxo logístico. A UELO consegue atuar nesse formato de operação de diferentes maneiras. Uma delas é passando em cada uma dessas lojas, coletando e entregando. Isso pode ser feito de maneira compartilhada com outras operações ou dedicada, tá? Então aqui está um exemplo aí de customização. Ou a gente pode também, como a gente fez já com vários clientes, coletar em várias lojas de uma mesma marca, por exemplo, né? Nós fazemos isso para algumas marcas, leva para um hub, né, um armazém central, faz um cross-docking. Esse cross-docking, na verdade, a gente faz isso para que pedidos, né, encontrem outros pedidos que tenham destinos ou caminhos em comum e saia de uma maneira mais otimizada, né? Às vezes o Ship from Store, né, dos nossos clientes, ele significa uma entrega próxima à própria loja. Então, num raio, por exemplo, de 3, 5 quilômetros. Às vezes também, né, no outro extremo, essas entregas podem ocorrer a 10, 20, 30 quilômetros. Então, nesses casos, para a gente não fazer rotas muito, muito longas, a gente coleta, joga num hub, outros pedidos que vão mais ou menos naquela direção ou região se encontram nesse hub e saem em conjunto, né? Então você ganha eficiência, né? Se torna o serviço mais acessível e também ele pode ser executado mais rápido, por mais que tenha uma consolidação. E acho que um ponto importante que eu acabei não citando, quando a gente fala na execução, né, dos serviços da UELO, a gente está falando de uma plataforma que olha para ativos ou recursos cadastrados no nosso marketplace. Então a gente está falando de entregadores, estamos falando de transportadoras, estamos falando de pequenos armazéns. A junção de todos esses elos aqui viabiliza diferentes tipos de serviço. Ship from Store, coleta reversa, entrega expressa, aí pode ser um same-day delivery, pode ser uma entrega no dia seguinte, ou algum outro tipo de serviço. Na verdade, as possibilidades, elas são muito amplas, né? Dá para fazer muita, muita coisa. Esse é o lado mais operação da UELO. Tem o lado também tecnológico. Óbvio que a tecnologia está aqui para viabilizar essas operações, mas a gente também tem serviços, né, como um provedor tecnológico. Excelente. Eu achei interessante que você falou no início, né, que vocês financiaram a operação própria, né, através de bootstrapping. Eu gostaria que você sabesse, fora isso, vocês tiveram qualquer outro tipo de dificuldades relacionado a esse início, se foi um desafio transformar a ideia em realidade, né? Se em algum momento você pensou, não tá dando certo, o que eu faço? Depois teve que repensar, foi pra frente, principalmente porque às vezes a gente tem uma ideia, será que eu tô fazendo a coisa certa? Você duvidou em algum momento que isso iria dar certo ou não? Desde o início, mesmo que houve algum desafio, como é que foi esse processo inicial? A gente pode sempre dizer que, não, a gente tinha certeza que ia dar certo, mas seria uma grande mentira. Quando a gente fala do bootstrap, né, acho que a gente fala em basicamente usar poucos recursos, né? Basicamente, você ter o próprio termo, né? Você tá meio que com a sua botina meio furada ali, né? Você tem pouco dinheiro, enfim, tem que explorar bem os recursos, né? Que senão você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer.
A empresa começou com capital próprio, né? Acho que prós e contras de se fazer isso. Acho que alguns prós, né, que toda vez que você traz um investidor novo para o negócio, você se dilui, né? Você vende um pouquinho do seu negócio. Por outro lado, né, quando você tem capital terceiro, você dilui um pouco o seu risco, você distribui, você compartilha ele com outras entidades, né? Então, não tem certo ou errado, né? Acho que em alguns momentos a gente fala, pô, já gastei, sei lá, 2 vezes o que eu esperava gastar. Pô, será que eu continuo? Será que eu pego dinheiro emprestado? Será que eu vou atrás do investidor? Então, como a gente passou, acho que um bom tempo aí, ao longo desse quase um ano, né, que a gente passou desenvolvendo, preparando o negócio para lançar, a gente tinha uma expectativa de estar sempre muito próximo de lançar, e falou, não, vai mais um pouquinho, vamos continuar colocando dinheiro aqui. Não, mais um pouquinho de dinheiro, mais um pouquinho de dinheiro. No final a gente acabou colocando, né, um pouco mais do que gostaria, talvez até deveria, mas, enfim, em algum momento saiu, e aí começou o show, né? Aí a gente já sabia que o negócio estava rodando, mas óbvio, tem até um livro, né, que é o Do Zero a Um, do Peter Thiel, que conta um pouco, né, como que é tirar uma ideia do papel, né, o que você, né, precisa, né, para iniciar um negócio. Esse 0 a 1, ele foi muito doloroso. E acho que conversando com outros empreendedores, acho que tem muitas histórias parecidas, né? Quando a gente tem uma ideia, né, a gente fica super feliz, né? Eu, quando ainda trabalhando, né, eu tinha já algumas ideias, digamos, de uma UL um pouco mais arcaica, né, um pouco mais versão 0.1, né, na minha cabeça, e eu me animava muito quando eu pensava nisso, né, hesitava um pouco, será que eu vou, não vou, mas eu me animava, né, acho que eu tinha meu mood ia lá em cima, eu falei, nossa, vai ser animal se eu realmente conseguir fazer isso funcionar. Só que quando você começa a executar, você vê que não é tão simples, né? Então, primeira coisa, né, a gente está falando de um business de tecnologia, a gente precisava construir um sistema do zero, né, e acho que uma das premissas iniciais era que a gente não queria depender de outros sistemas. Então, eu tive algumas experiências como gestor de logística em que a gente não conseguia fazer operações porque sistemas não permitiam. E não porque legalmente não era correto, coisa do tipo, porque simplesmente alguém foi lá e criou um código que falou, não dá para fazer desse jeito. Então, logística reversa, por exemplo. Logística reversa é um bicho um pouco complicado, né? Foi uma das primeiras tarefas que eu tive lá na Rocket/Mobile, que era dar um pouco mais de visibilidade para os clientes, evitar insucessos de coleta, que é algo que acontece muito, né? Às vezes o cliente não sabe que o transportador está indo lá coletar, o próprio contratante às vezes não sabe que o transportador tentou coletar, e uma das explicações que eu ouvia disso, né, dessa falta de visibilidade, era que os sistemas não davam essa visibilidade. Então os TMS, né, os Transportation Management Systems, não davam essa visibilidade do que acontecia antes de você coletar o pedido. Depois que você coleta o pedido, você tem lá uma emissão fiscal, que é, em geral, né, o CTE. Então, depois que você está com o CTE, o sistema liberava algum tipo de tracking ou algum tipo de disparo de informação. Então, isso é um negócio um pouco, né, acho que 2012, 2013, que eu ficava encucado, falei, como assim, né, o sistema não permite isso? Eu guardei óbvio que isso evoluiu, né, em outras empresas, né, acho que os próprios sistemas acho que deram outros passos, mas eu sempre lembro desse exemplo, e quando a gente começou a pensar no sistema da UEL, a gente quer fazer algo que seja muito, muito, muito customizável, muito flexível, a gente não quer ter dependência externa. Então, desde gestor de pedidos, roteirizador, aplicativo, módulos fiscais, financeiros, a gente acabou fazendo tudo dentro de casa. Isso certamente deu um pouco mais de trabalho do que a gente esperava, a gente subestimou um pouco isso. Óbvio, até hoje a gente mexe, tem bug, né, nem tudo são flores, né, tem muito ajuste ainda a se fazer, né? Mas eu acho que o negócio começou a dar frutos algum tempo depois e acho que foi a decisão certa fazer isso do zero. Então, a gente tem uma propriedade intelectual hoje de sistemas que é muito legal, né? Isso viabiliza outras coisas. Mas ao longo desse processo, né, respondendo a sua pergunta, né, sim, né, a gente pensou em desistir algumas vezes porque a gente não via o final, né, não via às vezes a luz do fim do túnel. Isso do 0 a 1, né? O 1 foi, né, acho que foi dia 3 de agosto, me fala a memória, de 2017, quando a gente de fato lançou para valer, né, primeiro cliente. O André, né, que é meu sócio, estava nesse dia, ele lembra bem, né, o quanto de coisa que deu errado, né, nesse dia 1, o day 1 nosso. Só que, enfim, o desafio não para por aí, né? Na verdade, a partir do momento que você começa a operar, ainda mais, né, a gente começou pelo lado mais de operações, né, fazendo entrega, tem outros desafios, tem capital de giros, a gente não tinha atendimento nessa época, não tinha monitoramento. A gente, na verdade, a partir do dia 1, a gente criou outras complexidades que também a gente não estava esperando ter tão cedo. E aí, foi o momento que a gente falou, bom, fizemos nossa parte aqui, né, colocamos capital, fizemos o negócio rodar, chegamos no 1, vamos agora buscar investidores ou outros parceiros para ajudar a gente a dar os próximos passos. Excelente. O bom de você ter código próprio, né, quando você falou fazer tudo interno, não depender de nada externo, é que vocês têm toda essa capacidade, né, de melhorias necessárias, está tudo dentro ali da empresa. Então facilita esse processo de operação e principalmente esse processo de customização, caso haja necessidade de melhorar e transformar a plataforma visando ali uma necessidade do cliente assim por diante.
Você falou que depois desse projeto 1, né, esse processo inicial, quais foram as primeiras empresas que acreditaram no projeto e ajudaram a tangibilizar esse sonho da Uelo? Principalmente levando em consideração, né, que vocês já vinham nesse processo, só vocês, tudo aí internamente, você, seu sócio. Em que momento é que vocês viram que, através das empresas que acreditaram, que vocês pararam para respirar e falou, pô, agora eu acho que deu certo. Aquele medo inicial foi embora. Olha, acho que o medo inicial até hoje não passou, tá, Rodilson? Acho que estamos até hoje aí, falando, pô, e aí, estamos sempre um work in progress, né, o que a gente está fazendo aqui. O que aconteceu é que a gente começou a ganhar um pouco de tração, mais ou menos aí 6, 7, 8 meses depois, a gente, né, já estava ali avançando numa rodada de investimento, né, que foi um seed. Nós tivemos alguns primeiros clientes que estão conosco até hoje, então não tem problema em citar, Emi Martin, Enjoei, né, foram um dos nossos primeiros clientes, estão com a gente até hoje, faz muitos projetos em conjunto, acreditaram muito, né, em algo diferente, que acabou virando algo diferente e inovador para eles também, acredito, mas eu acho que ao longo da jornada empreendedora e também no mercado que a gente está hoje, que é um mercado de venture capital, né, um mercado de risco, a gente nunca está na zona de conforto, então até hoje não deu certo, né, então talvez tenham mais alguns anos aí para dar certo. Isso não significa que o negócio não está indo na direção certa, né, as coisas começaram a acontecer, a gente começou a crescer, ano passado, né, em relação a 2019, 2020 foi um ano que a gente cresceu 4 vezes, né, a gente teve um crescimento muito intenso, e a gente, na verdade, começou a pensar em novos produtos. A gente saiu de uma... Na verdade, não saímos, né? A gente, na verdade, voltou a pensar em algo que a gente queria fazer desde o começo da Uelo, que era pensar no contexto de plataforma. A plataforma em que você pode operar, você tem uma rede que opera, mas também você tem tecnologia que auxilia nessa rede a operar, mas também auxilia empresas que têm as suas próprias redes, suas próprias frotas, ou próprios crowd shippings, ajuda essas empresas a otimizar suas próprias redes e, no segundo momento, a plataforma faz com que essas empresas possam monetizar e ganhar dinheiro, né, com as suas ociosidades. Então, acho que o projeto Uelo, né, a missão, digamos, de longo prazo, é criar um ecossistema forte que seja bastante conectado. Tá? O que significa isso? Não só operar. Através de tecnologia, empresas que já estejam operando, elas podem usar roteirização, tracking, gestão de pedidos, usar todo o nosso aparato, né, de gestão fiscal para poderem dar seus próximos passos, identificarem, né, as suas ociosidades e colocar essa ociosidade à disposição do sistema. E essa ociosidade faz com que a Uelo possa prestar mais serviço e essas empresas podem ganhar dinheiro com essas ociosidades. Então, um exemplo prático. Você tem aí, sei lá, 100 veículos e fora aí de picos, você tem 20 veículos ociosos. Esses 20 veículos não precisam ficar parados, eles podem prestar serviço para outras empresas via Uelo. Se essa empresa já está usando a Uelo para otimizar a sua cadeia, fazer roteirização, fazer tracking, a gente pode também plugar essa ociosidade e falar, olha, quando você não estiver utilizando, eu tenho uma outra empresa ou tenho uma outra operação da própria Uelo que pode fazer uso desse recurso e você vai ganhar por isso. A Uelo vê um futuro em que a gente pode não só crescer nosso próprio crowd shipping, né, a nossa rede de entregadores e transportadores, mas também fazer com que outras empresas participem dessa rede e tornem esse ecossistema muito mais forte. Eu acho que essa é uma tese que, acho que desde o dia zero, né, das primeiras conversas que a gente teve com o investidor, a gente tem um slide que nunca mudou, que é o slide do problema. Nunca mudou. Só trocamos os ícones, acho, para deixar um pouco mais moderno, um pouco mais cool. Mas, basicamente, né, a gente está falando aqui de alguns problemas que são relacionados a um crescimento de operações, principalmente e-commerce. Acho que o Stefan, né? O Stefan, na verdade, trouxe números bem interessantes, né? Ele falou, pô, você tem uma penetração online que era de 3, 4% do Brasil pré-Covid, esse número foi para 8 ou 9, tem até números maiores, tá? Já vi 11%, já vi 10%, e quando a gente olha para outros países, a gente está falando aí de 3, 4, 5 vezes esse número. Se for na China, é 5 vezes esse número, se for nos Estados Unidos, 3 vezes e meia, talvez, Europa, 3 vezes. Então, assim, é só olhar para esse país que vê que o volume, né, o tamanho de mercado, eles vão chegar, pelo menos proporcionalmente, vão chegar aí a 3 a 5 vezes o que é hoje, tá? Então, esse é o primeiro problema. O mercado vai crescer, ele vai ficar mais complicado. Mais transações, mais turbulência, mais complicações, principalmente para entregas urbanas, né? Principalmente no last mile. Segundo ponto, você tem clientes querendo cada vez mais. Você tem clientes pedindo comida aí, tendo entregas em 20, 30 minutos, né, de uma pizza. Ou por que isso não se aplica ao e-commerce? Ou por que o e-commerce ainda, né, tem muita empresa que não dá uma super visibilidade? Acho que a explicação acho que a logística de e-commerce, ela demanda, né, uma estrutura um pouco diferente. Demanda consolidação, demanda coleta, não dá para você ficar fazendo ponto a ponto. E nada contra aplicativos, né, que você chama, né, um motoboy on demand, ele vai lá, coleta um documento, ou vai buscar uma chave, super legal, eu uso, adoro, mas isso não resolve problemas mais complexos. E o grosso da logística está nesse complexo. Esse é um dos poucos mercados que ainda não teve uma super disrupção. Esse é o segundo ponto. Os clientes estão querendo cada vez mais de uma malha que já é difícil naturalmente e ela vai crescer, vai ficar mais difícil ainda.
E o terceiro ponto da nossa visão, né? A gente vê pouca movimentação de tecnologia no mercado. Acho que isso tem mudado, acho que nos últimos um ano e meio, até com o Covid, muita coisa se acelerou, muita coisa mudou, mas ainda tem poucas empresas olhando com carinho, com tecnologia, com uma pegada um pouco mais analítica para fazer algo diferente. Acho que dá para simplificar um pouco, quando a gente olha para o mercado, você tem um lado um pouco mais tradicional de transportadores, e não há nada de errado em ser tradicional, né? É uma abordagem que sustenta o mercado até hoje, né? O grosso do mercado de logística é executado por players tradicionais. Você tem um outro lado um pouco mais on-demand, que é super legal. Existem duas coisas interessantes aqui. Você tem uma expertise de operação de um lado e você tem tecnologia do outro. Essas duas coisas têm que se conectar melhor. Então, dentro da Uelo, desde o dia zero, a gente fala muito sobre essa dificuldade e, ao mesmo tempo, essa oportunidade de você linkar dois mundos que muitas vezes não se conversam. O mundo mais sistema, o mundo mais on-demand, otimizado, com mais, digamos, um uso mais eficiente de dados, com uma expertise de operação. Tá? E acho que esse é um grande desafio, acho que da logística, não só da Uelo, mas de toda a logística, e é onde a gente tem colocado muita energia, porque é difícil linkar essas duas coisas. Eu acho que o interessante que a gente tem falado, né, que a pandemia, principalmente todas as startups que eu falei, a gente vê que teve muita aceleração tecnológica, claro, mas também foi surgindo novas startups, novas empresas, novas soluções, novos concorrentes. E frente a isso, a gente percebe que esse mercado, cada vez mais, ele tem gerado uma margem mais baixa e dificuldade de investir em P&D, novas tecnologias, produtos, né? Uma vez que a cada vez está surgindo novos players e a necessidade de você monetizar de maneiras diferentes se torna cada vez mais necessária, né? Você até citou o exemplo, né, de utilizar a capacidade ociosa, que pode ser uma maneira de fazer esse tipo de monetização de maneira diferente, né? Você acredita que tem alguma tecnologia, que tem alguma maneira exata de você começar também a monetizar, implementar, levando em consideração esses novos entrantes de empresas e pessoas que estão investindo em tecnologia e suprindo esse espaço de startups que já estavam bem estabelecidas no mercado? Retomando um pouco o que você falou, né? Acho que logística é um mercado de margem, óbvio que depende da logística, né? Tô generalizando um pouco aqui, mas logística de entregas urbanas é um mercado de margem baixa. E isso não é um demérito, né? O mercado não presta, quando diz. Não, é o que é, né? É um mercado de margem baixa de serviços. É um mercado que tem que ter muita eficiência, muita produtividade. Produtividade na coleta, no cross-docking, na entrega. E assim, se não tiver, alguém acaba pagando o preço. Dias ruins, uma coisa que a gente também, desde o começo, faz, é dias ruins, que a gente tomou a decisão errada, a gente acaba pagando preço. Porque nós nos responsabilizamos, né, pela performance da cadeia. Tentar fazer desenvolvimentos, investimentos em P&D, com um business, né, ou num mercado de margem baixa, é um negócio complicado. Então, desde o começo, a nossa ideia a gente quer desenvolver tecnologias para melhorar essa produtividade, e é possível você ter margens maiores, mas também é possível você ganhar de algum outro lado. Se você está produzindo tecnologia para você mesmo operar melhor, você acaba tendo, que foi o nosso caso, a gente acabou criando uma base, um chassi tecnológico que serve para outras coisas, né? Serve, por exemplo, para plugar empresas que tenham suas próprias redes, né, como eu citei anteriormente, tratar isso como um SaaS, tratar isso como um serviço de roteirização, que é o que a gente está fazendo, a gente tem um caminho que a gente está indo cada vez mais. A gente tem uma tecnologia que a gente acredita que é muito diferenciada, muito baseada em operação mesmo, a gente testou muito, né? Talvez esse seja um dos grandes trunfos aí do negócio, né? A gente não sentou numa mesa ali só com desenvolvedores e começou a desenhar, né, escrever código, na verdade a gente operou, trouxe, conversou, voltou a operar, testou, corrigiu. Então, foi um trabalho muito interativo. A gente não vende serviços apenas baseados na tecnologia. Por trás dessa tecnologia, tem muito esforço de pessoas que operaram. Times de monitoramento, atendimento, planejamento, pessoas que bipam as caixas, processam no hub. Eu, particularmente, no começo da Uelo, me envolvi muito, né, bipando, né, literalmente conhecendo os processos, vendo o que funcionava, o que não funcionava. Eu até brincava internamente e falava, pô, se eu consigo processar tanto e eu não sou bom processando, outras pessoas deveriam processar mais do que eu. Então, eu acho que essa expertise de operação fez com que a gente criasse, né, também produtos tecnológicos bastante adaptados, tiros certeiros que resolvem, de fato, problemas, né, que as empresas enfrentam e abre espaço aí para se vender um subscription, né, um serviço de SaaS e também viabilizar a monetização de capacidades ou ociosidades, né? Então, eu acho que tudo isso recheia e torna o negócio mais lucrativo, né? E isso é importante, né? Quando a gente fala em lucro, né, parece um pouco pejorativo, pô, a empresa está pensando em lucro. A empresa tem que pensar em lucro, né? Acho que isso, até para não só para investidores, mas uma empresa
que gera caixa, que tem um resultado positivo, é uma empresa que vai perpetuar, vai durar, vai conseguir investir mais em tecnologia, vai poder investir mais em produtividade e vai produzir mais. Então, essa conta ela tem que fechar, acho que no final do dia, e tecnologia e outros serviços, além da operação, na nossa opinião, pelo menos, são essenciais para o futuro da logística e de qualquer business nesse mercado. Pessoal, tá aí a Uelo, onde falamos um pouquinho aí sobre a história da Uelo, a história do Fernando e também sobre esse projeto aí que já tem praticamente 4 anos, entrega de pacotes de maneira correta. Fernando, perspectivas futuras, né? Você falou, até quando eu fiz aquela pergunta, se você já tá seguro, já deu sucesso, já tem a certeza que a empresa tá indo para frente. E agora, falando do futuro, né? Principalmente levando em consideração que a gente viu que esses 2 últimos anos, né, considerando 2020 e 2021, a pandemia acelerou processos tecnológicos, empresas de tecnologia, empresas que são provedoras de soluções que estão fazendo as diferenças no mercado, e eu acho que no caso da Uelo não foi diferente. Quais são as perspectivas de agora para frente em relação a essa startup, né, de ver seu sonho realizado? O que você espera aí mais para frente? Bom, a gente espera, assim, como mercado, né, a gente espera um crescimento muito acelerado do e-commerce, e a gente quer surfar nessa onda, né, junto com outros, né, acho que tem espaço para várias empresas, mas a gente quer surfar muito forte nessa onda. A gente está se preparando para expandir geograficamente, né, para atender todas as grandes regiões, e acho que principalmente olhar cada vez mais para esse lado mais tecnológico. A gente chama isso internamente de Uelo Omni. Tem vários serviços relacionados ao Uelo Omni aí, roteirização deles, tracking é outro, torre de controle é outro. A gente vê um futuro muito promissor indo nessa linha e ajudando empresas a performarem melhor, e essas empresas passam a fazer parte da rede Uelo. Voltando um pouco para a operação, né, um ponto que eu acabei esquecendo, mas a gente vê um futuro muito promissor também em mercados fora do e-commerce, né? Fala-se muito no e-commerce, mas o mercado de entregas para e-commerce, ele não é dos maiores, né, de logística de entregas. Você tem um mercado de frete fracionado, frete B2B, que é múltiplas vezes maior, né? Então, a gente está olhando com muito carinho também. A gente acredita que os nossos elos servem também para resolver esse mercado. A gente tem feito muitos testes e a gente acredita muito também que essa logística, né, de itens um pouco mais pesados, entregas mais complexas, também podem se beneficiar da nossa tecnologia, do nosso nível de serviço. A gente preza muito por experiência do cliente. Acho que uma coisa que desde o começo a gente preza muito é a questão do NPS, né, o Net Promoter Score do negócio. Enfim, a gente tem trabalhado forte para tentar, ao máximo, manter isso como uma experiência de diferenciação e, aos poucos, fazer com que a logística deixe de ser um detrator, né? A logística como um todo costuma ser uma detratora de experiência. É muito fácil você estragar uma experiência de compra com a logística, mas a gente tem uma oportunidade agora de, com notificação, com track, com tratamento diferenciado, fazer com que a logística seja um viabilizador de negócio. Que as pessoas voltem a comprar por causa da logística, e não que a logística seja apenas mais um elo de um ciclo de pedido. Acho que tem uma oportunidade enorme aqui, e eu acho que a gente tem total condições aí de surfar na onda, e tem bastante coisa para acontecer aí em 2021 ainda. 2022 a gente espera lançar, né, alguns produtos internacionais, tá? Principalmente voltados mais para otimização, né, de redes. E é isso. Aí, quem sabe um dia a gente fala, bom, deu certo. A gente olha para trás e fala, deu certo. Como o Mira comentou o nome dele, né? Um dia eu vou estar lá na praia, escrevendo meu livro, contando como as coisas foram. Enfim, a gente tem bastante chão pela frente ainda. Tamo junto aí, tamo preparados aí para os próximos passos. Pessoal, aí tá aí a história da Uelo, né? Acho bem interessante conhecer um pouco dessa história, conhecer um pouco dessa tecnologia de tudo que eles estão trazendo para o mercado através, né, como a gente falou na apresentação, entregas expressas com gestão em tempo real. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse indicar pra gente, né, algo que eu sempre gosto de finalizar o bate-papo com todos. Eu sempre peço pro pessoal fazer alguma indicação de algum conteúdo, algo que fez a diferença em sua carreira profissional que você poderia compartilhar com a gente, que pode ser um filme, que pode ser um livro, pode ser um podcast, algo que influenciou, principalmente startup, né? Acho que o pessoal, quando vai abrir um startup, o pessoal tem que absorver o máximo de conteúdo possível para poder começar com o pé certo, né? Assim por diante. No teu caso, você tem alguma indicação de algo que fez a diferença para você, que você poderia estar indicando aqui para todos que acompanham o GuiaCast? Tem um livro chamado Blitzscaling, não sei se já foi falado aqui por algum outro empreendedor, mas é um livro que mostra muito a importância da execução rápida. E óbvio, né, você, para execução rápida, você precisa ter capital, né, precisa ter uma estrutura para isso. É um livro que mostra histórias, né, de sucesso baseado aí em execução rápida. E acho que um resumo, talvez, desse livro é o seguinte: acho que uma startup é muitas vezes você pular de um penhasco, na descida você tem que construir o avião, senão você vai morrer, né? Você tem pouco tempo, né, para construir o avião. E muitas vezes, né, enquanto você está caindo, você tem que construir o motor para, inclusive, descer mais rápido. Para lá embaixo você ganhar, né, enfim, o impulso necessário para você dar um voo até mais alto depois. Então, esse é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que está pensando em empreender. Não só empreender, mas que queiram, né, acho que aplicar uma gestão mais acelerada nos seus negócios. Acho que é mesmo para intraempreendedorismo, acho que é muito legal. E acho que outro livro também que eu li faz pouco menos de um ano foi o The Everything Store, que é o livro da Amazon, que conta a história de como a Amazon foi criada. E a Amazon
houve muita descrença, né, no começo dela, né, se ia dar certo, era um business que queimava muito capital, baseado na internet. A Amazon foi uma daquelas empresas que sobreviveram ao crash, né, da bolha do .com, né, nos anos 2000. Então, enfim, teve muita crítica, né, sobre como o modelo Amazon, se ele daria certo ou não, e me parece que deu certo, né. Então, é um formato de operação, de execução, de liderança, inclusive, né, do Jeff Bezos e do time dele, que acho que fez a diferença, né. Então, tem muitos aprendizados ali, eu super recomendo, não para empreendedores, mas acho que é gestão geral. Acho que é o exemplo de alguém que acreditou, foi lá, né, fez acontecer e mudou, né? Hoje as empresas copiam, tentam copiar a Amazon. Eu recomendo aí para todo mundo. Excelente. Pessoal, tá aí as indicações do Fernando Sartori, Blitzscaling e também The Everything Store. São as indicações de hoje para todos que acompanham o Guia Cash. Fernando, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando a sua história com todos que acompanham a gente. Gostaria, para finalizar, você poderia deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais. Meus contatos, fernando.sartori@elo.com.br. Considerações, né? A gente acredita muito num uso melhor dos recursos. Isso não só para a logística, né? De maneira geral. Acho que o mundo ele pode crescer mais rápido, de maneira mais eficiente, se a gente começar a aplicar tecnologias que privilegiem mais produtividade, ferramentas que melhorem a execução de serviços, e acho que logística talvez seja um dos exemplos perfeitos. Acho que tem muita coisa a se acontecer ainda, tem muito ativo sobrando na cadeia, né? Que pode ser mais bem utilizado, e a gente acredita que a gente pode ajudar empresas, players, transportadores também, deixando claro, né? A Uelo não foi criada para ser um concorrente de transportadores, ela quer ajudar transportadores a operar melhor, tá? Acho que isso é uma coisa que talvez soe até um pouco esquisito, alguém fala, pô, como assim? Mas a Uelo entrega também. A Uelo se vê crescendo, ajudando outras redes. A gente quer, na verdade, fazer parcerias, nós temos, inclusive, alguns projetos para ajudar transportadores, nós estamos escalando, expandindo a Uelo para outras regiões via transportadores, e super convidamos aí empresas que queiram compartilhar ideias, entender um pouco como a gente trabalha. A gente também tem muito interesse, né, em aprender, a gente é muito aberto, a gente com certeza tem muita coisa a se melhorar no que a gente está fazendo hoje, então a gente tem uma cultura muito aberta e muito colaborativa também, tá? Isso é uma coisa que eu acredito bastante. Portas abertas para outras empresas, empreendedores ou entusiastas aí de logística, estamos à disposição. Nosso bate-papo de hoje foi com Fernando Sartori, fundador e CEO da Uelo, onde falamos sobre o tema entrega de pacotes da maneira correta. Se você gostou desse episódio que gravamos ao vivo, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/guiacast. Eu sou Rodilson Silva com Fernando Sartori, que te envia um GuiaCast abraço. A todos, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.